Oi, turminha, tudo bom? Capítulo 19, Ventos e Meteorologia. Tem que falar com cuidado. Meteorologia. Aquecendo, tem uma tirinha. O Garfield. Bom dia, pessoal. Meu Deus, que linda manhã de segunda. Meteorologia indica tempo bom, céu claro, sem sinal de chuva. Aí ele sai para fora e o radinho, a não ser numa casa da periferia. Até recentemente, quando não havia conhecimento científico nem tecnologia, as observações do meio ambiente eram o recurso disponível para dar a previsão do tempo. Observando a tirinha, você acha que a situação mostrada pode acontecer nos dias de hoje? Ou seja, de uma hora para outra ele está ouvindo uma notícia que o tempo está bom, que o céu claro, com sol, e de repente ele abre a porta e está chovendo. Né? Pode acontecer isso? Bom, pessoal, primeiro, pode acontecer sim, tá? Isso pode acontecer perfeitamente. Por quê? Porque a previsão do tempo determina o conjunto de fenômenos atmosféricos a cada região, que pode variar ao longo dos dias ou mesmo de uma hora para outra. Ou seja, onde o rádio está localizado, está falando que lá o tempo está bom. Né? Então a central do rádio está num outro bairro. Né? Então lá o tempo está bom, está ensolarado, está sem sinal de chuva. E já num bairro próximo, onde o gatinho mora, o tempo já é de chuva. Né? Então pode variar muito de um lugar para outro, e isso é possível. Isso hoje, com os aparelhos que existem, com os satélites, radares, enfim, é possível determinar com precisão, né, locais muito próximos em que um há sol e o outro está chovendo. E pensando nisso, meteorologia é a ciência que estuda as variações do tempo e os fenômenos atmosféricos. Quais os recursos utilizados modernamente, ou seja, hoje em dia, para realizar as previsões do tempo com boa margem de acertos? Né? Então, quais são os equipamentos que existem? Pessoal, existem radares e satélites artificiais, além de computadores capazes de mostrar formações de furacões e ciclones, né? Ou mesmo aparelhos que ficam na superfície, tá? Continuam sendo utilizados também. Muito bem. Mãos à obra. Vento. O ar na atmosfera está geralmente em movimento. Muitas vezes esse movimento é tão pequeno que dificilmente percebemos. A superfície terrestre é aquecida pelo Sol, assim como o ar que está à nossa volta. Uma vez aquecido, o ar torna-se menos denso, porque as partículas que formam os gases se afastam mais umas das outras. O ar menos denso, ou rarefeito, sobe. No seu lugar fica o ar frio, mais denso, que desceu das camadas superiores. Estes são os ventos verticais. Os ventos horizontais são formados quando a massa de ar próxima à superfície sofre aquecimento, eleva-se e em seu lugar é ocupado por massas mais frias que se encontram ao lado. Olha os exemplos aqui, ó. Então, o ar que estava aqui aqueceu, subiu. E o espaço que ele deixou, né, foi ocupado por ar frio que estava ao seu lado. Né? Olha aqui, ó, numa cidade, por exemplo, então o ar quente ele sobe, tá? E o ar frio ocupa o seu lugar. Tá? Só um minutinho. Deixa eu... voltei. E esses movimentos contínuos dão origem aos ventos. Vamos ver agora os tipos de ventos. Né? Os ventos são classificados segundo alguns fatores: pressão, temperatura e velocidade da camada do ar. O primeiro deles é a brisa. É um vento muito fraco, utilizado por embarcações à vela,
ocorre nas regiões à beira-mar. Temos dois tipos de brisa. A brisa marítima, ela ocorre durante o dia. Por quê? Porque o Sol aquece a água do mar e a terra. Como a terra se aquece mais rapidamente, o ar acima dela logo fica aquecido, e esse ar mais quente sobe. O ar frio, que está sobre o mar, se desloca em direção à terra, ocupando o lugar do ar quente que subiu. Esse ar frio se aquece e sobe também, repetindo o processo. Temos, desse modo, uma corrente de ar no sentido do mar para a terra. Por isso, brisa marítima. Continuando. A brisa terrestre. Ela ocorre durante a noite. Ao contrário do dia, a superfície terrestre, à noite, se esfria muito mais rapidamente do que a água do mar. O ar sobre o mar está mais aquecido e sobe. O ar frio da terra se desloca para o mar, ocupando o lugar do ar quente que subiu. Esse ar frio se aquece e sobe também, repetindo o processo. Temos, desse modo, uma corrente de ar no sentido da terra para o mar. Então, essa é a brisa terrestre. Os pescadores, com barco à vela, saem para o mar à noite para pescar, porque utilizam a brisa terrestre. E para retornar de manhã, eles utilizam a brisa marítima. Ventos alísios. Tem velocidade que favorece o deslocamento das embarcações à vela. Ciclones. Correntes de ar que se movimentam em espiral, atingem velocidades de até 100 km por hora e podem destruir casas e plantações. Tufões ou furacões. Formam grandes redemoinhos e podem passar de 300 km por hora. São capazes de destruir cidades inteiras e de desabrigar milhares de pessoas. Eles têm início quando o ar úmido e quente sobre os oceanos é aquecido ainda mais pelos raios solares. Então aqui nós temos a imagem da formação de um furacão, né? E aqui no centro é o olho do furacão. Então o olho do furacão, uma grande corrente de ar quente e úmido sobe em espiral e se condensa em chuva. Vamos ler essa curiosidade aqui, ó, sobre os nomes dos furacões, tá? Como é escolhido o nome de um furacão? Por Eduardo Pimenta Júnior. Não tem nada a ver com a potência dos ventos. O batismo obedece à ordem alfabética de lista anuais com 21 nomes, um para cada letra do alfabeto, excluindo a letra Q, a letra U, X, Y e Z, porque há poucas opções com essas iniciais. A ideia de usar nomes surgiu nos anos 50 para melhorar a comunicação entre os meteorologistas e a população. Antes disso, o furacão era identificado por sua localização em latitude e longitude. Um apelido que não seria nada fácil para os leigos. Primeiro, só foram usados nomes femininos, homenagem às mães ou esposas dos homens do tempo. Mas em 1972, a Organização Meteorológica Mundial criou 5 comitês para monitorar os mares do planeta. E cada comitê criou regras próprias de batismo. O comitê responsável por monitorar as águas do Caribe, Golfo do México, e o norte do Atlântico, de onde saem os furacões que atingem os Estados Unidos e que acabam virando notícia no Brasil, criou 6 listas alternando nomes femininos e masculinos. Os nomes são usados à medida que os ventos aparecem. É por isso que dificilmente há nomes com as últimas letras do alfabeto. Porque mesmo na área mais agitada do planeta, o norte do Pacífico, são apenas 16 por ano em média. Apenas para nós que estamos aqui não vivenciamos esses furacões. Para quem está lá, é um
tormento. Quanto mais furioso for o pé de vento, maior a chance de seu nome ser banido para sempre. Fabian, um furacão que devastou as Bermudas em 2003, por exemplo, nunca mais será utilizado. Assim como o furacão Katrina, em 2005, que devastou uma parte dos Estados Unidos. Meteorologia. É a ciência que estuda as condições atmosféricas, auxiliando na previsão do tempo. Os meteorologistas fazem as previsões do tempo estudando as massas de ar, as frentes frias ou quentes, a pressão atmosférica, a umidade do ar, a temperatura ambiente, etc, etc. Esses técnicos usam diversos aparelhos para registrar as condições do tempo. É importante diferenciar clima de tempo. Podemos dizer que está fazendo calor, mas o clima da região é frio. O tempo refere-se a um determinado momento. Por exemplo, choveu durante a madrugada, ou ontem foi um dia muito frio. Já o clima, ele refere-se à média das condições observadas durante um período. Por exemplo, a cidade de Belém, capital do Pará, apresenta clima quente e úmido. Mas, em Juazeiro, na Bahia, o clima é seco e quente. As informações necessárias para fazer a previsão do tempo são obtidas nas estações meteorológicas. Balões com aparelhos meteorológicos são usados para auxiliar na coleta de informações. Satélites meteorológicos fotografam a superfície terrestre e enviam esses dados para navios e estações computadorizadas que ajudam na previsão do tempo. Acho que deu um tilt ali, hein? Deixa eu ver. Deu mesmo. Vamos lá, pessoal. Termômetro. Ele mede a temperatura do ambiente. Costuma-se medir as temperaturas máximas e mínimas que ocorrem durante o dia. Essa medição é realizada com o termômetro de máxima e mínima. Deixa eu fazer um. Vamos lá, então de novo, agora com a fotinha certa. Ó. O termômetro, tá? Ele mede a temperatura do ambiente. Costuma-se medir as temperaturas máximas e mínimas que ocorrem durante o dia. Essa medição é realizada com o termômetro de máxima e mínima. Aqui, ó. Anemômetro mede a velocidade dos ventos. Anemoscópio e biruta. É aqui, ó, tá? Determinam a direção dos ventos. A velocidade dos ventos permite calcular com que rapidez a frente de massa de ar irá atingir certa região. Por exemplo, a cidade de São Paulo deverá ser atingida por uma frente fria dentro de 12 horas. A direção dos ventos pode indicar de onde as massas de ar chegarão numa região. Além da sua origem, permite conhecer sua característica, como, por exemplo, ar frio do sul. O anemoscópio e a biruta são encontrados nos aeroportos e heliportos. Pluviômetro mede a quantidade de chuvas. O higrômetro mede a umidade do ar. Piramômetro é utilizado na medição da radiação solar. E o barômetro mede a pressão atmosférica. As chuvas. Quando há uma frente fria, isto é, o encontro de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente, provavelmente o tempo se torna chuvoso. O ar úmido costuma indicar tempo chuvoso, principalmente se a pressão atmosférica diminuir bastante, deixando de sustentar as gotas de água que se formam por evaporação da água de superfície, agora condensada no interior das nuvens. Então aqui, ó, uma massa de ar fria
indo em direção a uma massa de ar quente. Então essa é a frente fria. E agora, ao contrário, uma massa de ar quente se deslocando em direção de uma massa fria é uma frente quente. E o aumento da pressão atmosférica indica tempo bom. Vamos lá, turma. Vamos resolver, só fazer umas questõezinhas, né, para fixar o que foi falado nesse capítulo, tá bom? Então, primeira coisa, por que o ar aquecido, por que ao ser aquecido o ar sobe? Porque ele fica mais leve, ou seja, menos denso e sobe. Número 2, defina vento. Como ele se forma? O vento é o ar em movimento. A superfície terrestre é aquecida pelo Sol, assim como o ar que está à sua volta. Esse ar aquecido sobe, empurrando o ar frio. O ar frio é aquecido e sobe, e esse processo é contínuo. Número 3. Por que venta durante a tarde e durante a noite na praia? Pelo aquecimento desigual durante o dia e o resfriamento também desigual durante a noite, entre a terra e a água. 4. Explique como se formam brisa marítima e brisa terrestre. Essa eu não vou nem falar, tá? É só voltar aqui, ó. Tá explicando detalhadamente a formação das brisas, tá? Aqui da brisa terrestre, começa aqui. E a brisa marítima, que ocorre durante o dia, começa aqui em cima, tá? Então, tá aqui explicando a formação dos dois tipos. 5. Leia a frase "Ontem fez muito frio". Essa frase se refere a clima ou tempo. Justifique. Pessoal, essa frase se refere ao tempo. São as condições atmosféricas de um certo momento. Número 6. Pensando no exercício anterior, crie duas frases em que uma se refira ao tempo e outra ao clima. Número 7. Explique como o barômetro pode indicar se vai chover ou se vai fazer tempo bom. Porque quando vai chover, a pressão atmosférica diminui e quando o tempo vai melhorar, a pressão aumenta. Número 8. Tente explicar por que chove, referindo-se à umidade do ar e à pressão atmosférica. Daniel, quando vai chover, a umidade do ar aumenta, a densidade do ar diminui e a pressão atmosférica também diminui. Quando o tempo vai melhorar, a pressão atmosférica aumenta. Número 9. Qual a importância do cálculo da velocidade dos ventos? Podemos saber com que rapidez a frente de massa de ar irá atingir uma certa região. Número 10. A galinha que muda de cor. Certas substâncias mudam de cor com a água. Um exemplo é o cloreto de cobalto, que os químicos usam nos laboratórios. O cloreto de cobalto é um pó azul forte quando está bem seco e cor de rosa quando está úmido. Podemos usar essa substância para construir um aparelho meteorológico, isto é, um aparelho que nos diz se o ar está úmido ou seco. Quando chove, o ar fica muito úmido e nos dias de sol, o ar está seco. Esse aparelho é feito com duas galinhas, com suas asas e suas cristas com cobalto. Qual o nome do aparelho citado nesse texto, turma?
aparelho que mede a umidade do tempo. Então, que aparelho que mede a umidade do tempo, aqui ó, a umidade do ar, perdão, é o higrômetro, ele mede a umidade do ar. Letra B. Um boletim meteorológico refere-se a um dia no qual a temperatura deverá ficar em torno de 20 graus Celsius, a mínima, e 32 graus Celsius, a máxima. A umidade relativa do ar é alta. Espera-se para esse mês um índice pluviométrico, ou seja, um índice de chuva de 220 milímetros. Pensando no texto, pinte a galinha com cobalto para identificar a umidade do ar, sendo o boletim meteorológico, segundo o boletim meteorológico, e justifique a sua resposta. Que cor seria pintar ela? A umidade, vai chover bastante. A umidade está alta ou a umidade está baixa? Quando a umidade está alta, que cor que você tem que pintar? Quando ela está baixa, que cor que você tem que pintar? Então, essa é a solução que você tem que me dar. 11. Observe a figura e responda. Então, nós temos um barquinho, né? Ele está chegando na praia, está chegando na areia, né? Então, as setinhas aqui indicam que o vento está soprando do mar para a terra, tá certo? E aqui na terra nós temos ar quente que está subindo. Qual o tipo de brisa observado no desenho? Justifique sua resposta. Letra B. Os pescadores saem à noite para pescar. Pensando nos tipos de brisas, explique essa afirmação. Essa resposta também está lá junto com as características das brisas marinhas e brisas terrestres. Tá? A mesma resposta das 5, tá? Onde está a mesma resposta das 5, logo vocês vão encontrar um pequeno texto falando sobre os pescadores saírem à noite para pescar. Número 12. Observe as figuras e dê o nome e a função de cada um dos aparelhos meteorológicos. Então, é só voltar lá, olhar que aparelho que é esse, o que ele faz, que aparelho que é esse, o que ele faz. Tá? E é isso, turminha. Tá joia? Então, até a próxima. Um abraço a todos.